Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar aqui um tema que algumas pessoas me perguntaram, tá? É carro de leilão, né? Vale a pena comprar um 4x4 de leilão? Essa resposta é muito complicada e eu não sou especialista, eu já participei de alguns leilões, mas eu não posso me dizer especialista no assunto. Eu vou dizer o que eu considero quando eu vou participar. E eu já participei de vários leilões e nunca consegui arrematar um carro por conta dos critérios que eu sigo. Tá? Alguns veículos, você necessariamente 4x4, você vai ter que adquirir em leilão ou da mão de terceiro. São aqueles veículos que você raramente encontra à venda, ou porque são vendidos exclusivamente para o governo, ou para grandes mineradoras, por exemplo, aeroportos, que são veículos 4x4 especiais, né? E você às vezes encontra veículos da Infraero em leilão, em bom estado, principalmente veículos de aeroportos, né, que eles rodam muito pouco e fazem a manutenção geralmente em dia. Você consegue às vezes encontrar veículos 4x4, principalmente caminhões e às vezes caminhonetes de apoio em bom estado. Tá? Outros são, por exemplo, veículos militares, como o Unimog. O Unimog é um veículo excepcional, um sonho de todo mundo quase que tem 4x4, que entende 4x4, que é o Unimog. E eles são, na verdade, o mercado de Unimog é abastecido pelos leilões do Exército, Marinha, né? As pessoas compram, ou você compra diretamente no leilão, ou compra de alguém que comprou no leilão. Tá? E, por exemplo, uma Bandeirante Xingu, aquela Bandeirantes aberta, né? Algumas Defender, capota de lona, você só vai encontrar em leilões ou de pessoas que compraram em leilões. Então, para esses veículos, não existe aquela desvalorização típica do leilão. Todo carro de leilão tem uma desvalorização. Mas para esses veículos isso não é contabilizado, porque esses veículos não são vendidos no mercado tradicional. Então já não tem tabela FIP para eles, já são desse tipo de mercado, né? Exceto se você for comprar uma caminhonete, uma Hilux, por exemplo. Uma Hilux normal, uma Hilux militar, ela é uma Hilux, ela vai ter lá a mesma série, e aí se ela passou por leilão, ela vai ter obviamente uma desvalorização. Tá? Primeira consideração, você vai comprar esse veículo para vender? Se for para vender, aí o meu vídeo não vai te ajudar, porque você já deve ter experiência nisso, e acredito eu, senão é muito arriscado se meter nisso. Tá? É óbvio, então tem que começar, mas aí você vai precisar de uma ajuda mais especializada, por conta de documentação, enfim. Se você for comprar para você, aí eu posso te dar algumas dicas. Tá? A primeira dica é a questão de você que vai fazer a manutenção, a reforma, ou você vai pagar. Porque isso vai influenciar em custo e também no desafio que vai ser reformar esse veículo. Tá? Não, eu mesmo vou fazer, eu tenho espaço aqui em casa e eu vou fazer essa manutenção. Ok. Não, eu vou precisar pagar. Então aí o problema muda de figura, porque às vezes o reparo de um determinado item, ele dobra de custo. Porque, por exemplo, eu faço a manutenção do meu carro, eu compro a peça custa R$200. Às vezes, numa mecânica especializada, a mão de obra é R$200 para fazer aquela troca, às vezes, que é mais complexa. Então aí dobra o valor. Tá? Então isso deve ser considerado. A outra coisa a ser considerada é o tempo, o prazo que você precisa desse veículo. Né? Eu tenho muita pressa para ter esse carro, eu preciso dele agora, eu quero viajar. Bem, um veículo de leilão, ele pode ou estar pronto para rodar, se for, por exemplo, um leilão de financeira, era um carro que estava rodando, então praticamente você vai ter pouco trabalho. Se você for comprar um veículo 4x4, eu estou falando aqui mais de leilões militares, você vai ter como um caso, um pouco mais de trabalho talvez para botar esse carro para rodar. Tá? E no final, eu vou mostrar aqui um exemplo de um leilão que está para acontecer, de veículos militares, e tem bastante carro 4x4 lá, então não perca o finalzinho que eu vou comentar alguns lá, que são os carros que eu achei mais interessantes no leilão. Tá? Então considera se você vai fazer o trabalho, se você sabe fazer, ou se você vai usar um mecânico terceirizado ou pagar uma empresa. Se você às vezes não sabe fazer, mas tem equipamento, você vai poder aprender, vai montar um projeto, como a gente diz, não, eu vou comprar para ser um projeto. E aí, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, esse vai ser o meu único carro ou vai ser um segundo carro? Se você é seu único carro, aí é melhor você comprar um carro de uma financeira, um carro desse leilão, mais barato, obviamente, mas que tenha um quanto para rodar. Se não, se você pode mexer e tem tempo, aí é mais tranquilo. Então, é o caso que eu mais recomendo. Se você vai ter tempo, espaço e disponibilidade para mexer, né, nesse carro. Mas não vai ser do dia para a noite que ele vai estar pronto para você ir para uma trilha ou para uma viagem com ele. Ok?
O que a gente deve considerar então, se você for fazer um projeto como esse, né? O prazo, espaço para mexer nele, né? Às vezes na sua casa tem espaço, mas a sua esposa, a sua mãe não vai deixar você deixar o carro lá todo desmontado, pintar, né? Às vezes você mora em condomínio, não pode usar compressor, fazer barulho, enfim. Então você deve considerar isso. A mão de obra, se você tem um amigo, um irmão, alguém que sabe mexer, que vai te ajudar, né? Algumas coisas são pesadas, você não vai conseguir fazer sozinho, até dá para fazer, mas tem que ter mais cuidado, mais paciência. A desvalorização desse carro, né? Porque se não for um desses carros tipo Unimog, que todos vêm de leilão, se for um carro comum, uma L200, por exemplo, existem várias L200 para vender aí em diferentes estados de conservação. Tá? Então eu sempre me balizo pelo seguinte, o carro de leilão para mim, se for por exemplo um leilão militar, um leilão dos bombeiros, eu vou me balizar pelo carro de circulação que tiver mais barato. Porque entre eu reformar esse carro e ele vai ter no documento dele, né, para sempre um registro de leilão, ou reformar um carro que eu vou comprar de um terceiro e que não vai ser de leilão, passagem por leilão, às vezes é melhor fazer um de terceiro. Então comprar um carro aí que esteja mais em estado um pouco inferior e fazer uma reforma. A raridade do veículo. Então eu preciso de um carro de leilão, né? Esse carro ele precisa vir de um leilão. Para o carro vir de leilão ele tem que estar muito barato no leilão, ou ele tem que ser raro, né? Por exemplo, o Unimog. Eu quero comprar um Unimog, eu não tenho dinheiro para comprar um Unimog de um terceiro, porque essa pessoa já comprou de leilão ou de uma outra pessoa, e isso agregou valor ao carro, ele reformou, então é um veículo muito caro. Então eu prefiro comprar um de leilão e eu mesmo fazer aos poucos. Ótimo, tá? Então é considerado isso. Mas se é um carro, às vezes, que foi vendido milhares dele, e você vai comprar de leilão, o seu vai estar mais valorizado sempre. Não adianta você cobrir ele de ouro, vai ser desvalorizado. Principalmente veículos mais novos, porque a pessoa vai tentar fazer seguro e geralmente não vai conseguir fazer seguro, né? O tempo que você vai gastar para isso, tá? Para fazer esse trabalho, porque o tempo tem a ver com o psicológico. Às vezes você vai comprar, é muito comum, você compra, acha que dá para fazer, começa a desmontar, depois enche sua casa de peça, começa a fazer orçamento, começa a comprar, ficou caro demais e abandona. Tá? Principalmente que você vai querer andar com o carro e não está andando. Então eu nunca recomendo, a não ser que o veículo seja muito raro, você comprar um carro que precisa de muita coisa para rodar. Tá? Por quê? Por causa desse tempo todo. Então eu recomendo um carro que esteja não rodando, mas próximo de rodar, que você possa rapidamente fazer algum tipo de trabalho e esse carro rodar. Não estou dizendo poder fazer viagens longas, mas ele vai rodar um pouco e você vai poder curtir um pouquinho o carro e vai sentir o gostinho e vai andando aí, e vai depois fazendo o que falta. Ou até depois para e faz uma reforma geral. Mas para você sentir um pouquinho o veículo, tá? Muitos carros estão abandonados aí porque a pessoa comprou para reformar e depois nunca conseguiu. Outra coisa a se considerar é o custo. Quanto isso vai custar, tá? E aí o do custo, você pode dividir em várias etapas, eu não sou especialista nisso, mas quase todos os veículos que eu estava interessado e eu fui fazer a análise de custo, para mim, quando chegou o final do leilão, não valia a pena eu comprar, pelo risco, tá? Aí você tem documentação, os veículos precisam ser documentados. Se for leilão militar, tem veículos que já são emplacados, né? Os carros militares às vezes têm placa, principalmente os de serviço, e outros não tem placa, tem só aquele número que você vê igual nos tanques. Aqueles carros que são emplacados ainda no Detran. As taxas do leiloeiro, então aí cada leiloeiro tem uma taxa diferente, né? Mas você tem que considerar essa taxa. Geralmente no documento você vai ver lá quanto você vai pagar a mais. Tem que considerar o frete, né? Você vai ter que pegar esse carro e colocar num guincho, num reboque. Nenhum carro de leilão deve ser retirado, mesmo aqueles que rodam. Você pode sair andando com ele por aí, porque às vezes não tem documentação, ou às vezes o carro não é confiável. Então, um guincho, quanto vai custar esse guincho até a sua casa ou sua oficina? As peças e a mão de obra, né? E aí, se você não vai fazer, o bom seria você consultar um mecânico para te dar uma ideia. Ele não vai ter como te dar uma ideia, muitos não vão até se negar a fazer isso, de quanto vai custar. Tá? Vai ser uma caixinha de surpresa. Um carro de leilão é uma caixinha de surpresa. Por quê? Você tem que chutar o valor dele lá para baixo, porque ele vai, por exemplo, você vai comprar o carro, ele ficou às vezes 3 anos parado. O tanque de combustível, se for de modelo de metal, às vezes enferrujou tudo. O que eu achei, não. Sorte. Sorte, muita sorte, parabéns. Então, nesse caso, quando você tem essa sorte, é um saldo positivo. Mas é muito comum você abrir e tá podre. Vou ter que trocar o tanque, vou ter que trocar o suspiro, vou ter que trocar a mangueira de combustível, ou as pinças de freio estão todas travadas, não tem como utilizar. Então, alguns itens você vai ter que considerar que vai ter que trocar tudo. O motor é uma outra surpresa. Eu, para comprar um veículo desse mais antigo, eu considero que vou ter que trabalhar com o motor. Tá? Por quê? Porque ou o motor estava ruim ou estava pronto de
fazer. Tá? Pode acontecer de alguns veículos serem aqueles que eram usados muito pouco, você ter a sorte de pegar ele com motor um pouquíssimo rodado. É o exemplo que eu falei dos carros de aeroporto. Rodam muito pouquinho e aí você vai ver a quilometragem. Mas nem todo leilão o veículo tem a quilometragem para você saber quanto ele rodou. Tá? Uma outra coisa importante é você poder ir. Muita gente hoje compra no leilão virtual, é uma facilidade. E você compra olhando. O bom é ir até o local, tem um dia de visita e você pode ver o veículo, olhar. Se você não saca muito, leva um mecânico para dar uma olhada. Hoje você consegue pegar o celular e já olhar mais ou menos as peças que precisa trocar e ver lá no Mercado Livre, por exemplo, quanto custa isso, quanto custa aquilo, para você ter uma ideia, né? E aí a ideia que eu chuto é quanto? Eu pego o valor, não de tabela FIP, mas eu pego o valor da minha região, eu entro, por exemplo, no OLX e vejo o veículo está sendo vendido ali, o veículo está sendo vendido em média por 50 mil, tá? Ele está sendo vendido por 50 mil. Então, já sei que eu não posso pagar 50 mil nele. Poxa, fiz ali um orçamento, tem que trocar pneu de carro 4x4, no mínimo aí vai sair 5 mil o trabalho todo. Poxa, então 45 já não dá, porque vai ter que botar pneu nesse carro. Então aí mais um serviço de freio, mais uma pintura. E aí você vai, cheguei à conclusão, e a taxa, o frete, cheguei à conclusão que esse carro tem que pagar nele no máximo 25 mil. 25, 26 mil. Então já vou com isso na cabeça, tá? Por quê? Porque leilão é uma coisa emocional. A hora que tiver lá o pregão, o nego dá, você vai com essa ideia de 25, aí você vê o nego dando 10, 15, 20, 22, 23, 24, vai ficando cada vez menos pessoas, 25, aí 26, aí você não quer perder porque o cara dá mais um, e às vezes desconsidera lá as taxas, quando você vê, você pagou mais caro do que devia no carro. Tá? Os leilões hoje, eles estão cada vez mais concorridos, né? E os valores dos veículos muitas vezes estão muito altos. E por que isso está acontecendo? Porque, o primeiro motivo, né? O leilão online. Antigamente, quando era presencial, o cara tinha que ir até lá, então ia menos pessoas, e as pessoas que sacam mais, as pessoas que têm mais ideia do que vão gastar, não inflacionavam tanto o preço. Hoje, o cara às vezes não tem a ideia de quanto ele vai gastar, e ele fica inflacionando o preço ali, sobe, e às vezes no final ele não compra, e você comprou e levou aquela bomba. Então, isso é uma coisa a tomar cuidado. A outra coisa é que você vai ver pessoas comprando às vezes um carro, que nessa conta que eu fiz, né, que eu estou fazendo lá, por exemplo, eu só posso gastar 25, 26 nesse carro. Mas o cara pagou 30. O cara pagou 30 no veículo de 50 e o carro estava bem ruim. O cara pagou vezes mais, vamos chutar aqui, 32. Poxa, por que o cara pagou 32? Lembrando que você vai ter que desconsiderar que o seu carro, se não for lá um carro de especial, como eu digo, né, se fosse uma caminhonete comum, uma L200, uma Triton, uma Hilux, uma Frontier, você nunca vai poder considerar que ele vai chegar a 50 mil, porque ele é um carro de leilão, então ele sempre vai ser desvalorizado, tá? Pelo menos no momento atual, enquanto ele não fizer uns 50 anos que se esqueça do leilão, ele vai ser desvalorizado. Então, você vai pegar aquele veículo ali e às vezes você vai ver um cara pagando muito alto nele, mas é a galera, gente, que já trabalha com leilão. Essa galera que trabalha com isso, eles podem pagar às vezes um pouco mais do que eu posso pagar, porque eu sou um cara conservador, eu não arrisco, né, muito próximo, não conto com a sorte, é o meu perfil. Mas às vezes o cara vai pagar muito mais. E por que ele vai pagar um pouco mais do que eu pago? Eu já vi casos como esse, que eu não comprei o veículo, eu conheci o veículo era meu, teve perda total, eu fui no leilão para comprar o carro e fui na cabeça, o carro vale tanto, eu posso dar no máximo tanto. Eu queria dar no máximo que 13 mil. Quando eu vi o leilão estava em 15, 16, o carro veio de 17 mil. E depois eu vi o carro à venda na internet por 21 mil. Olha bem, o cara pagou 17, fora as taxas. E depois o cara vendeu por 21. O cara deu uma garimbada no carro e vendeu o carro. Né? Ele pintou, desamassou, e eu sabia que precisava fazer mais coisa no carro. O carro era meu. Eu que bati com o carro. Olha bem a situação. Então eu não paguei 17. Né? Mas por que essas pessoas às vezes pagam? Porque quem trabalha com isso compra muito carro. Então, às vezes, no leilão do exército, o cara vai lá e compra 5 Toyotas, inclusive algumas que são sucata. E essas vão doar peças, então as peças vão sair super barato para ele. Ele não vai comprar um jogo de rodas, igual eu falei, ele vai pegar aquelas que têm rodas melhores e vai colocar ali. Essa está faltando o eixo, ele pega o eixo daquela lá e coloca aqui. Então, ele ganha escala. Algumas ele vai vender a peça, outras vai vender como sucata e outras vai vender inteira. Então, isso aí dá uma comunidade melhor para a pessoa, mais segurança melhor. Tá? Então não é uma coisa tão simples a ponto de você se arriscar. É lógico, se você comprar um carrinho muito barato, que está dentro da sua faixa de renda ali, da sua tranquilidade financeira, para brincar, em casa, levar para o sítio, mexer, ok, tranquilo. Mas você vai comprar um veículo, alguns, mesmo no leilão, vai sair bem caro. Tá? A última
último leilão que eu vi, uma X-Terra, por exemplo, que eu sempre falo aqui no canal, ela já estava no lance inicial, ela estava em 45 mil. Em 45 mil, no leilão. Tá? Era uma X-Terra 2007, se eu não me engano era da aeronáutica. Tá? Mas sempre vai ser um carro de leilão. Não é um veículo especial, né? Não é um Unimog, não é um Jeep militar. Então, ela sempre vai ser de leilão. Sempre vai ser, porque a pessoa que fazer um seguro, vai aparecer lá uma restrição. Ok? Então é uma coisa a se considerar. Mas é uma experiência, reformar um carro eu sempre acho uma experiência muito interessante. Você sempre aprende, conhece pessoas, aprende habilidade nova. Se tem amigos, se tem parente ainda para ajudar, ótimo, né? Uma coisa, quem faz uma reforma geralmente faz mais, ou quem não termina uma nunca mais quer ver reforma. Ok? Então eu vou agora mostrar um leilão que está para acontecer de veículos militares. E aí a gente tem coisas interessantíssimas. A gente tem Land Rover Defender, tá super caro o Land Rover. Tem Defender, tem Troller, tá? Tem picape. Então vamos dar uma olhada lá e ver os valores que estão no estado desses carros. E aí já dá para ter uma ideia do quanto você pode arriscar. Lembrando que você pode visitar o leiloeiro, o pátio. Esse leilão é para o Brasil todo, não tem carros espalhados pelo Brasil, tem que confirmar aonde é para visitar. Vamos dar uma olhadinha então, galera. Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o leilão do João Emílio Leiloeiro. É um leiloeiro aqui famoso aqui do Rio de Janeiro, que presta serviço para as Forças Armadas, para o governo, para seguradoras, enfim. Então ele tem vários veículos aqui, o leilão da Força Aérea Brasileira, que vai ser dia 16/12, às 14 horas, tá? As pessoas podem participar online ou podem participar também lá no local. São de diversas unidades militares, então tem alguns veículos que estão no Rio, outros veículos que estão em outros estados. A minha dica é sempre visitar para ver o estado geral do veículo, tá? Tem vários aqui, tem micro-ônibus, caminhão, trator, mas eu vou mostrar com mais detalhes os 4x4, tá? Então vamos lá. Como sempre, né, no leilão tem várias caminhonetes L200, né? Aqui tem da quadradinha, aqui, ó. Eu não vou entrar para ver direitinho, mas o lance inicial era de 11 mil, está em 11 mil. Um veículo não é muito procurado, tem muita oferta desses veículos em leilão. Deixa eu só abrir aqui para a gente ver. Parece um estado bom do veículo, né? Tem pneu. Quem quiser depois entra ali, eu deixo o endereço e vê mais dados. Outra L200, mais nova. Essa daqui deve ser ano 2009, 2008. É a versão GL, né? Sempre a do governo é GL, aquela mais básica, então não tem vidro elétrico, o acabamento é mais simples. O interior delas parece que está bom, né? O pneu parece ali razoável. Quem vai colocar para trabalhar, geralmente usa igual tá, né? Quem vai usar para passeio, coisa assim. Lance atual, 15 mil. O lance inicial é de 4. Tem uma Nissan Frontier, aqui também, 2012, 2013. Lance atual, 28.500. Lance inicial, 15 mil. Lembrando, pessoal, que esse valor do lance atual, depois tem as taxas que você tem que pagar, documentação, taxa do leiloeiro, né? Então tem que olhar direitinho no edital lá, no catálogo do leiloeiro. Vamos olhar os mais raros aqui, né? Toyota Bandeirantes, a BJ55LP, é a Bandeirantes cabine dupla, caminhonete cabine dupla. Tá? Olha, diferente daquelas ali, o estado do pneu está péssimo, né? Com certeza tem que trocar os 4 pneus e mais o step. Tem a ferrugem, mas dessa superficial, é difícil você achar uma Band que não tenha. O estado das rodas ali parece que está ok as rodas. O motor é o motor novo, é o 14B, né? Não é o motor Mercedes. Falta bateria, como todas elas. O interior, né? É chocante assim, mas para quem não está acostumado, mas é o que se esperar mesmo desses veículos, principalmente que são de uso diário, né? Mas olhando assim, o estado geral nem está tão ruim, não. Dá até para aproveitar esse banco aí se você for fazer trilha, né? O banco original. Vou melhorar depois, colocar um banco concha. O painel está íntegro, o volante, diferente daquela Frontier, está inteiro. O banco da frente do motorista que está bem ruim, né? O mais usado. E a parte traseira, né? Quem vai trabalhar com ecoturismo, aí com turismo, olha, coisa legal, já está pronta já, né? Se não, dá para botar até um carro para viajar. O estado não está dos piores. Outras fotos parecem são repetidas, né? É um carro que tem sido bem procurado, essas Bands mais novas, as últimas, né? Um outro aqui, um Troller, Lance, né? O Lance da Toyota eu não falei. 14 mil inicial, está em 61 mil agora, olha.
O do Troller, o lance inicial era de 20, já está em 33. Também um veículo bem procurado. Esse Troller não está no Rio de Janeiro, está no Recife, eu acho. Banco com rasgadinho, mas dá para recuperar. O painel parece que está íntegro. O motor, galera, a gente não liga, tá? Nem você no local eles ligam o motor. Então, o motor sempre é uma surpresa. Olhando por fora, o veículo parece estar bem íntegro. A roda está original. Lógico, eu não viajaria com um pneu desses que a gente não sabe como que rodou, quanto tempo ficou parado, né? Mas para rodar, para você iniciar aí, tá ok, né? O Troller sempre é muito procurado. Tá bem completinho. E para finalizar aqui, né, tem outros veículos, né? Mas só para eu mostrar. A Land Rover Defender, um carro que é sempre muito procurado. A Defender aí, a 90, né? Essa é 2003, esse veículo. Parece que está bem íntegro. Deixa eu olhar o pneu aqui, acho que tem uma manchinha aqui, acho que olhando tem um rasgo, né? Então, tem que trocar algum pneu. É a versão militar, então é mais espartana, né? Bancos rasgados ali. E aí depende do comprador se ele vai reformar os bancos e usar na original ou vai tentar melhorar ela, né? Mas não parece que precisa de muita coisa, não. Tem uma amostra aqui no para-choque, no para-lama. O para-choque parece estar amassado, mas isso tudo pode ser reparado, não precisa substituir peça. Lembrando que as peças da Defender são bem caras, né? O pneu está rasgado, esse aqui também. Então, o pneu eu considero que tem que trocar tudo. O motor ali está tudo no lugar, a gente não sabe o estado do funcionamento. Né? O painel parece também tudo no lugar. O painel do Defender é difícil conseguir peça, né? O volante está no lugar. O carro está bem alinhado, né? O banco está até bem conservado para o uso. E é um carro que está se valorizando cada vez mais. Enfim, com certeza vai ter muita procura, tanto esse quanto a Band. As Defender tem algumas que enferrujam ali na alça do chassi, né? Mas essa daqui parece que está boa, parece que as condições são boas. Com certeza vai ter bastante lance até o dia do leilão. A última foto ali do banco traseiro também. Então, a Band 90 é um carro muito bom, muito procurado para quem gosta de carro 4x4. Bem, pessoal, era isso. Tá? Quem depois tiver interesse, entra lá no site do leiloeiro lá, não tem nada a ver com isso, eu estou só comentando aqui, e dá uma olhada, né? Quem gosta de participar de leilão, ou só por curiosidade, tá? Quem tiver, que já participou, quem tem dica de leilão, postem abaixo, geralmente é uma coisa muito competitiva, quem tem boa dica não comenta, né? Não comenta essas dicas, até porque a gente ganha vida com isso, tá? Um grande abraço para vocês e obrigado por ter assistido até aqui.